discutindo a fisiopatologia e a farmacologia do sistema cardiovascular. Esta é a parte 2. A parte 1, na parte 1 nós discutimos a fisiologia do sistema cardiovascular e agora nós vamos discutir a fisiopatologia e a farmacologia da hipertensão, tá? Então, vamos lá. Bom, como nós já vimos anteriormente, a pressão arterial é o produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, sendo o débito cardíaco obtido a partir do produto da frequência cardíaca e do volume sistólico. Quando esses valores, sobem e passam de 140 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e 90 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica, nós temos então a hipertensão arterial sistêmica ou hipertensão arterial. Vale a pena lembrar que nós podemos ter uma hipertensão primária, quando eu não sei a causa exata, o que de fato está causando. Você tem os fatores de risco associados e levando a esse quadro, e eu tenho a secundária. A secundária é quando eu sei exatamente qual é a causa. Por exemplo, o paciente está fazendo uso de glicocorticoides, que são anti-inflamatórios esteroidais. Tem aumento da pressão arterial? Então eu sei que o que está causando é o glicocorticoide. Nesse caso, então, nós temos uma hipertensão secundária. Secundária porque eu sei a causa, ok? Bom, vamos lá. Então tá aqui, ó, eu já havia conceituado para você quando o paciente tem hipertensão. Isso se dá através da medição, da aferição de valores pressóricos, tá? Então aqui nós temos até 139 aqui, ó, um paciente limítrofe, passou de 139 de pressão arterial sistólica e de 89 de pressão arterial diastólica, esse paciente então ele é considerado hipertenso. Lembrando que 95% dos pacientes apresentam hipertensão primária, aquela que eu não sei qual é a causa. Nós temos aqui diversos fatores de riscos relacionados. Aqui entenda a sal como cloreto de sódio, bebidas alcoólicas, obesidade, histórico familiar, diabetes, apneia do sono. Todos esses são fatores de riscos relacionados à hipertensão arterial. E 5% dos casos a gente considera como hipertensão secundária, que é aquela que eu tenho a causa mais definida e caracterizada. Então, aqui é só para mostrar para você que o nosso laboratório, os nossos laboratórios, tanto de farmaco quanto de neuro, a gente estuda muito essa questão de doenças cardiovasculares e, dentre elas, a hipertensão. Não foi aqui com os pesquisadores da Unifesp, mas eu coloquei esse artigo aqui para você, se quiser depois ler, foi publicado em 2013. A gente publicou aqui sobre a hipertensão arterial sistêmica como principal motivo de admissão de uma clínica médica de um hospital público na cidade de São Paulo. É um breve estudo observacional, tá? Publiquei com alguns professores e pesquisadores. Aí você pode dar uma olhada, tá? Aqui nós publicamos esse trabalho pelo Laboratório de Farmacologia Autonômica e Cardiovascular. Nós administramos cloreto de sódio, sal de cozinha, e um produto que é um salgante, mas que não tem sódio, para animais normotensos e hipertensos, e observamos que houve alteração dos valores de pressão arterial, uma vez que o produto, o salgante, manteve a pressão dos animais, enquanto que o cloreto de sódio elevou a pressão dos animais. O que isso quer dizer? Que o produto não diminui a pressão dos animais, a pressão arterial dos animais, mas ele mantém, enquanto que o sódio eleva. Então, é uma possível estratégia a ser utilizada. Esse artigo nós publicamos em 2013. Esse aqui foi publicado em 2017, onde também nós estudamos
os efeitos do salgante, aquele mesmo do artigo anterior, né, sobre o perfil lipídico de ratos normotensos e hipertensos, tá? Aqui é um outro artigo que foi publicado também em 2017, que são os efeitos do tratamento, né, crônico com o salgante, né, sobre marcadores bioquímicos, hepáticos, renais e cardíacos de ratos normotensos e hipertensos, caso você queira ler, né? Bom, e como é que se faz a farmacoterapia de pacientes hipertensos? Bom, primeira coisa, a gente pode ter uma monoterapia, que é quando eu uso, quando o paciente acaba recebendo a pressão de um medicamento só, ou do tratamento que a gente chama de polifarmácia, quando ele recebe a prescrição de vários medicamentos para serem utilizados, administrados de forma concomitante, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa que é importante aqui para a gente destacar é a importância do sistema renina-angiotensina e aldosterona na fisiopatologia da hipertensão. Sabemos que, em geral, o paciente hipertenso ele tem aumento de atividade simpática e, por consequência, ele tem aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? O que leva tanto ao aumento do débito cardíaco quanto ao aumento da resistência vascular periférica total. Então vamos lá. O paciente, em geral, ele está tendo um aumento, tá, da atividade do sistema nervoso simpático. E aí ocorre o quê? Um aumento da ativação de receptores beta 1, onde? Nas células do aparelho justaglomerular. Justaglomerular. Muito bem. A ativação de receptores beta 1 nas células do aparelho justaglomerular resulta num aumento importante da secreção de renina. A renina é uma enzima que transforma angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 tem seus efeitos, mas aqui vamos discutir mais a angiotensina 2, que é produzida a partir da angiotensina 1 e que tem essa transformação catalisada pela enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2 exerce vários papéis importantes. O primeiro deles, ela causa vasoconstrição, ativando receptores AT1 nos vasos. E é claro que essa vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 também ativa a glândula suprarrenal e faz com que ocorra o aumento importante e substancial da secreção de aldosterona. Lembrando que a aldosterona é um mineralocorticoide que aumenta a retenção de sódio e de água, certo? Portanto, aumenta a volemia. E essa volemia acaba o quê? Aumentando também a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 acaba gerando sede no hipotálamo por causa do aumento da pressão osmótica do sangue. E isso faz com que o indivíduo acabe
fazendo a ingestão de uma grande quantidade de água, que aumenta a volemia e, consequentemente, aumenta a pressão arterial. É importante a gente entender esse processo porque nós vamos perceber que esse é o principal sistema sobre o qual os fármacos antihipertensivos atuam. Os fármacos antihipertensivos atuam. De tal maneira que entendermos o funcionamento desse sistema faz com que possamos entender, aqui nós temos a mesma explicação, né? Então aqui nós temos os efeitos aqui da angiotensina, né? Da angiotensina, que eu já falei, gera sede, né? Atuando no hipotálamo, faz com que também ocorra aumento da liberação de ADH, o que vai fazer com que ocorra um aumento da reabsorção de água nos rins, através das aquaporinas, e isso também aumenta a volemia. Tá? Então, tá aqui aumento da volemia, aumento do débito, aumento da pressão arterial média. Né? Aqui, mostrando os efeitos da vasopressina, do ADH, que é liberado pela neurohipófise, lembrando que a neurohipófise não produz o ADH ou vasopressina, essa substância é produzida por neurônios hipotalâmicos, mas é armazenado na hipófise posterior ou na neurohipófise, e nesse momento também é liberado no momento de maior atividade do sistema renina-angiotensina, e vale a pena lembrar que a vasopressina causa vasoconstrição, aumenta a volemia, e tudo isso resulta no aumento do débito, aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Então, nós temos aqui, ó, tá? Temos pouca água no nosso organismo, a osmolaridade do sangue aumenta. O aumento dessa osmolaridade do sangue estimula o hipotálamo, que por sua vez gera sede. Além disso, aumento da liberação do hormônio antidiurético. Então a produção de urina diminui, né? Diminui. E diminui porque há um aumento da reabsorção, justamente para diminuir, né, essa osmolaridade. Agora, tenha bastante água, a osmolaridade do sangue está baixa, o hipotálamo percebe isso, ele diminui a liberação de ADH. Consequentemente, diminui a reabsorção de água nos rins. E aí, eu tenho uma produção de urina em quantidade muito maior, né? Essa urina, além de estar em uma quantidade maior, ela está numa cor mais clara, né? Uma cor mais clara, devido a uma concentração menor dos seus constituintes. Aqui é só para mostrar o mecanismo de ação do ADH, né? O ADH ativa os seus receptores, que são receptores acoplados à proteína GS, e, portanto, toda vez que ele ativa o receptor ativa GS, GS ativa a adenilato ciclase, e a adenilato ciclase transforma ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, que vai modular a síntese proteica. Isso vai resultar na inserção, tanto na produção quanto na inserção de aquaporinas, que são canais para água, tá? E aí a gente tem um aumento da reabsorção de água nos rins, e, consequentemente, diminuição, né, da produção de urina. E aí nós temos um aumento da volemia, do débito cardíaco, e isso acaba fazendo com que os níveis pressóricos aumentem, tá certo? Tudo bem até aqui? Eu espero que sim, eu espero que a explicação esteja ajudando. Como é uma videoaula, você pode parar, retornar, né? Quantas vezes achar necessário. Bom, aqui é só para mostrar o quanto a presença de vasopressina ou de ADH modifica a reabsorção de água. Aqui, ó, nós temos a presença de vasopressina. Podemos observar que há vários pontos nos quais há
a reabsorção de água, enquanto que na ausência de vasopressina, a reabsorção de água é perceptivelmente muito menor. Então, a vasopressina aumenta a volemia e, consequentemente, o débito cardíaco e a pressão arterial. Tá? Bom, então como é que a gente pode tratar o paciente? Depende. Tá com a hipertensão leve? Ok. Tá com a hipertensão leve, nós podemos tratar com uma monoterapia, que pode ser, por exemplo, o uso de um diurético. Então, dentre as classes de diuréticos, nós vamos discutir aqui as mais importantes sob o ponto de vista clínico. Então, começamos pelos tiazídicos, que constituem a segunda classe em potência, a classe de diuréticos mais potente, né? Mais potentes, disponível no mercado, são os diuréticos de alça, cujo principal exemplo é a furosemida. Os tiazídicos são a segunda classe em potência. Qual é o principal fármaco dentro dessa classe? É a hidroclorotiazida. O nome comercial é clorana, né? Hidroclorotiazida. Então, a hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, que atua bloqueando, né, o transportador responsável pela reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido distal. Diminuindo a reabsorção de sódio e cloreto, eu também vou diminuir a reabsorção de água. Portanto, eu vou produzir uma quantidade maior de urina. Se eu estou produzindo uma quantidade maior de urina, eu estou tendo uma redução da volemia. E isso vai me levar a uma redução da pressão arterial. Relativamente simples, né? Mas importante. Vale a pena lembrar que os diuréticos tiazídicos, eles excretam potássio e eles excretam H+. Portanto, eles podem causar hipocalemia e também podem causar alcalose metabólica. Então, aqui está, né, a sequência de eventos que eu comentei agora, né? Redução da reabsorção de sódio de água, redução da volemia, redução do débito cardíaco. Tá certo? Bom, então tá aqui, ó, mostrando que os tiazídicos bloqueiam o transportador, né, de sódio e cloreto no túbulo contorcido distal e dessa forma diminui a reabsorção de sódio e de água. Bom, então vamos lá, né? A classe que eu já havia falado, que é a classe dos diuréticos de alça, cujo principal fármaco é a furosemida, tá? Sem dúvida, esta é a classe mais potente de diuréticos disponível no mercado, tá? Como atuam esses fármacos? Eles inibem o transportador, né? O transportador sódio, potássio, dois cloretos, que se encontra localizado na parte ascendente espessa da alça de Henle ou da alça renal. Esses fármacos diminuem consideravelmente a reabsorção de sódio e, por consequência, vai levar à diminuição da reabsorção de água, o que reduz drasticamente a volemia, o débito cardíaco e a pressão arterial. Vale a pena destacar que a furosemida é muito usada para o tratamento de pacientes que têm hipertensão pulmonar, né? Até porque a furosemida ela possui um efeito vasodilatador que aparece mesmo antes do efeito diurético, o que também ajuda a reduzir os níveis pressóricos, né? Uma vez que
causar vasodilatação, diminui resistência periférica, ok? Aqui nós temos mostrando exatamente aquilo que eu expliquei no slide passado, sódio, potássio 2-cloreto, na parte ascendente espessa da alça de Henle, né? Classes de diuréticos mais potentes que existem no mercado. Agora, do mesmo jeito que o efeito diurético é o mais potente, também a classe de fármacos que causa reações adversas também importantes, né? Dentre elas, aquelas que eu disse que também são observadas quando o paciente faz uso de tiazídicos, que é o aumento da excreção de potássio, o aumento da excreção de H+, ou seja, hipocalemia e alcalose metabólica. Isso deve ser muito bem observado, principalmente em pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva e que estão se tratando com digoxina, porque essa diminuição da concentração de potássio no sangue vai fazer com que o efeito da digoxina aumente de forma considerável, ok? Bom, além disso, nós temos os antagonistas dos receptores de aldosterona, né? Um fármaco aqui de destaque dessa classe é a espironolactona. Como que ela atua? Ela atua antagonizando os receptores de aldosterona que estão presentes no túbulo e ducto coletores. E dessa forma diminui a reabsorção de sódio. Vale a pena destacar que o poder diurético é muito baixo desses fármacos, mas eles, em contrapartida, eles poupam potássio e poupam H+. Então, em muitos casos, vale a pena associar um diurético tiazídico de alça com a espironolactona, uma vez que ela poupa potássio e poupa H+. Quando associado com diuréticos que excretam potássio e excretam H+, você acaba minimizando as alterações relacionadas à concentração de H+, ou seja, de pH e de potássio. Um uso muito comum também na clínica médica da espironolactona é para o tratamento de ovário policístico, né? Quando a espironolactona é associado à metformina, porque pacientes que apresentam ovário policístico, elas começam a ter um aumento da produção de testosterona, e essa testosterona acaba levando a uma resistência insulínica, que por sua vez acaba elevando a glicemia, e aí a paciente começa a ter uma série de complicações. Então, só para frisar isso, né, a espironolactona também é muito usada aí para o tratamento de pacientes que têm ovário policístico. Aqui é para mostrar para vocês aqui como atua a aldosterona, né, na questão da reabsorção de sódio. E aí é importante antagonizar esses receptores, porque assim, dessa forma, você diminui a reabsorção de sódio nos túbulos e ductos coletores. Bom, chegamos então aos fármacos beta-bloqueadores. Existem vários, mas aqui nós temos 3 exemplos. O propranolol, que é um beta-bloqueador não seletivo, que quer dizer que bloqueia beta-1 e beta-2, atenolol e metoprolol, que são mais seletivos para beta-1 e por isso mesmo normalmente são chamados ou denominados de cardioseletivos. Bom, é importante então frisar, né, que o mecanismo é o bloqueio de receptores beta-1, tanto no coração, diminuindo frequência e força de contração cardíaca, como também bloqueando os receptores beta-1 nos rins e, desta forma, diminuindo a atividade do sistema renina-angiotensina, ok? É importante destacarmos que, quando o paciente faz uso de um beta-bloqueador não seletivo como o propranolol, pode ocorrer uma dificuldade respiratória
devido ao bloqueio dos receptores beta 2, né? E isso é visto corriqueiramente. Então, se atentar para dificuldades respiratórias, principalmente nesse momento onde você tem pacientes hipertensos sendo acometidos, né, por coronavírus e aí tendo uma dificuldade respiratória exacerbada e se somado a isso mais um fármaco que dificulta os mecanismos de broncodilatação, isso pode ser completamente desfavorável para o paciente. Aqui é só para registrar umas referências. Esse artigo aqui nós estudamos o efeito do atenolol, que é um beta-bloqueador, né? O efeito do pré-tratamento com atenolol em ratos submetidos à isquemia e reperfusão intestinal para avaliarmos o quanto este atenolol seria capaz de causar cardioproteção. Porque a isquemia e reperfusão intestinal ou doenças inflamatórias intestinais acabam gerando lesões cardíacas. E aí nós demonstramos que o atenolol ele diminui as lesões cardíacas causadas pela isquemia e reperfusão intestinal, assim como também diminui concentrações de marcadores inflamatórios, como por exemplo o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral ou tecidual, depende do autor, tá? E eu coloquei aqui para você, se quiser, depois dar uma lida. Aqui a gente tem as imagens, tá? Bom, depois dos beta-bloqueadores, nós podemos discutir os inibidores da ECA. Os inibidores da ECA, né? Que são fármacos que tiveram a sua origem lá nos estudos do professor Sérgio Ferreira, na USP de Ribeirão Preto, né? Que estudava muito o veneno da jararaca batrops e começou a perceber que havia uma diminuição da pressão arterial dos animais e aí acabou fazendo um estudo que levou ao desenvolvimento desses fármacos. O protótipo é o captopril, né? Nós sabemos que ele inibe a ECA e que a ECA é a enzima responsável pela transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Dessa forma, nós temos uma diminuição da vasoconstrição causada pela angiotensina 2. Nós temos também uma diminuição da secreção de aldosterona, nós temos um aumento do efeito vasodilatador da bradicinina e nós temos uma redução da volemia e todos esses efeitos convergem para uma diminuição dos níveis pressóricos e por isso esta classe é muito utilizada e muito prescrita. Vale a pena destacar que gestantes não devem fazer uso de inibidores da ECA, porque esses fármacos são teratogênicos, ou seja, eles podem causar malformação fetal. Então aqui nós temos o exemplo aqui, ó, dos inibidores da ECA, e com isso diminui a transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Bom, na mesma ideia, nós temos os antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina 2, que estão presentes em vasos e nas glândulas suprarrenais. Desta forma, né, a angiotensina 2 não consegue promover uma vasoconstrição tão intensa, do mesmo jeito que acaba não causando um aumento exacerbado da secreção de aldosterona. E com isso, haverá uma diminuição da resistência vascular periférica e uma diminuição da volemia e, consequentemente, do débito cardíaco, fazendo com que haja uma redução, uma diminuição dos níveis pressóricos. Então, nós temos aqui, a angiotensina 2 atua sobre a T1, dessa forma ela causa vasoconstrição e retenção hídrica, tá certo? Mas se esses receptores estiverem bloqueados, antagonizados, isso diminui e, por consequência, haverá uma diminuição dos valores de pressão arterial. Isso aqui é um artigo que nós publicamos em 2014, onde estudamos a relação entre o uso de inibidores da ECA
e a formação de cálculo renal, de litíase renal. Tá aí mais um artigo, se você quiser ler depois, tem a referência, né? Sinta-se à vontade. A gente também tem como ferramenta farmacológica para o tratamento da hipertensão os bloqueadores dos receptores alfa-1 adrenérgico, ou os antagonistas. Esses fármacos não são normalmente mais prescritos para pacientes hipertensos, mas quando o paciente tem feocromocitoma, esses fármacos ainda são utilizados. O que é o feocromocitoma? O feocromocitoma é um tumor que acomete a medula da glândula suprarrenal. E pela existência desse tumor, há um aumento considerável da produção e da liberação de adrenalina e noradrenalina. Por isso, o paciente começa a ter uma vasoconstrição periférica exacerbada. Nesses casos, clinicamente, ainda se utiliza e se prescreve o uso de antagonistas dos receptores alfa-1 para diminuir a intensa vasoconstrição que esses pacientes apresentam. Bom, aqui nós temos os fármacos simpatomiméticos que acabam tendo uma ação simpatolítica, né? Como assim? Simpatomimético porque ele imita a ação da noradrenalina. Ele atua sobre um receptor e atua como agonista. E aí acaba causando aquilo que a noradrenalina, quando ativa esse receptor, causa, que é a diminuição do fluxo simpático. Porque todas as vezes que a ativação de alfa-2, né, em neurônio pré-sináptico, há uma diminuição da liberação de noradrenalina. A diminuição da liberação de noradrenalina. E com isso, há uma diminuição do efluxo simpático, né, para os vasos, o que diminui a vasoconstrição, né, e aí favorece a redução da pressão arterial, e por isso esses fármacos são utilizados. Vale a pena destacar que a metildopa não é um fármaco, é um profármaco, e que precisa ser transformado em metilnoradrenalina. Agora, a clonidina, aqui está errado, né, a clonidina sim é um fármaco, que já atua diretamente como agonista de receptores alfa-2 adrenérgico. É importante salientar que a clonidina atualmente também é muito utilizada em hospitais para a realização de cirurgias, uma vez que a clonidina ela favorece a indução do estado de anestesia geral, né, no paciente. Ok? Tudo bem? Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Vamos lá. Então aqui, como eu falei, né, a ativação de alfa-2 gera feedback negativo e aí há uma redução importante da liberação de noradrenalina. Tá certo? Bom, chegamos as classes de vasodilatadores, que são substâncias químicas que promovem o quê? O aumento do diâmetro dos vasos, atuando diretamente sobre a musculatura lisa. Então aqui nós temos um fármaco muito utilizado em ambiente hospitalar, que é a hidralazina, né, que atua diretamente sobre a musculatura lisa vascular e que interfere com a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. E dessa forma, diminuindo a saída de cálcio do retículo, acaba diminuindo a formação do complexo cálcio-calmodulina e dessa forma diminuindo a contração da musculatura lisa vascular, certo? Então tá aqui, né, diminuindo a vasoconstrição favorece a vasodilatação, dessa forma diminui a resistência vascular periférica e reduz também a pressão arterial. Aqui nós temos o minoxidil, que é muito, não é comumente utilizado na clínica médica com essa finalidade, mas ainda é utilizado, tá?
que é um vasodilatador que atua diretamente sobre canais de potássio na musculatura lisa, ok? E dessa forma acaba causando vasodilatação, diminuição da resistência vascular e diminuição da pressão arterial. Não se usa tanto o minoxidil porque ele acaba tendo repercussões importantes em outros órgãos. Desculpem, pode causar arritmias cardíacas, etc. E nós temos os bloqueadores de canais de cálcio. É importante salientarmos que nós temos várias classes de bloqueadores de canais de cálcio, né? E aí nós temos vários fármacos, dentre eles estão a nifedipina, anlodipina, nimodipina, nitrendipina, verapamil, diltiazem. E esses fármacos bloqueiam os canais de cálcio voltagem independente e desta forma diminuem o influxo de cálcio na célula muscular lisa, fazendo com que dessa forma haja uma redução da contração da musculatura lisa vascular. Então favorece uma vasodilatação, reduzindo a resistência vascular periférica total e também reduzindo os valores pressóricos, tá certo? Então tá aqui para você. Então aqui nós temos alguns alvos moleculares, né? Para a ação de fármacos vasodilatadores, ó, então a T1 que nós falamos, a ECA que nós falamos, os canais de, ó, então aqui, ó, receptores, né? A T1 que nós falamos, da angiotensina 2, a ECA que nós falamos dos inibidores da ECA, os canais de cálcio que são bloqueados pelos canais de cálcio, o minoxidil que ativa os canais de potássio, os antagonistas dos receptores alfa-1, e aqui alguns antagonistas dos receptores de endotelina que a gente não falou, mas se você observar, né, falamos no geral. O que nós não falamos são os nitratos, né? Os nitratos. Os nitratos, eles são moléculas que aumentam as concentrações de dióxido nítrico, que por sua vez ativa uma enzima chamada de guanilatociclase, né? Guanilatociclase. A guanilatociclase é uma enzima que produz, né, GMP cíclico. E o GMP cíclico, por exemplo, o que ele faz? Ele ativa a enzima miosina cadeia leve fosfatase. O que ela faz? Ela retira um fosfato da miosina cadeia leve, que estava fosforilada. Dessa forma, causa o quê? Relaxamento. Então, quem são esses fármacos? Né? Nós temos o dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida, podemos colocar aqui nitroglicerina, podemos colocar o nitroprussiato, nitropruseto de sódio também. E uma coisa importante, né, que a gente destaca aqui agora, são os inibidores de fosfodiesterase 5. Quem são? Sildenafila, tadalafila, vardenafila. O que esses fármacos fazem? Eles inibem a fosfodiesterase 5. Ao inibirem a fosfodiesterase 5, eles acabam fazendo o quê? A fosfodiesterase 5 é a enzima que degrada GMP cíclico, ok? Se nós inibirmos a fosfodiesterase 5, ela vai degradar menos GNP cíclico. Portanto, haverá um aumento da concentração de GMP cíclico, que por sua vez vai ativar mais ainda a miosina de cadeia leve fosfatase, que vai retirar o fosfato da miosina cadeia leve fosforilada e que vai promover relaxamento. É importante destacar que não podem ser associados inibidores de fosfodiesterase 5
com nitratos, porque o paciente terá uma vasodilatação excessiva e essa vasodilatação vai levar a uma redução abrupta e intensa da pressão arterial, que vai levar a arritmias, e isso vai ser complicado, podendo levar o paciente ao óbito. Ok? Acho que ficou claro. Na dúvida, assista novamente o vídeo. Se você depois quiser ler, nós publicamos em 2017 um modelo que nós desenvolvemos, né, no laboratório para estudarmos isquemia e reperfusão cardíaca, para estudarmos substâncias, estratégias farmacológicas e não farmacológicas de cardioproteção, tá certo? Aqui tem o artigo para você ler. Aqui é um editorial que nós publicamos também em 2017, explorando uma via extracelular que promove a comunicação entre cálcio, AMP ciclo e adenosina. Nós discutimos aqui o papel cardioprotetor dessa comunicação de diversas vias no coração. Aqui nós publicamos em 2012 a relevância aqui dos bloqueadores de canais de cálcio, como por exemplo o verapamil, que pode ser utilizado em pacientes gestantes, se bem que, né, normalmente pacientes gestantes recebem também a prescrição de metildopa, que sem dúvida é um profármaco, mas é uma substância extremamente segura para gestantes hipertensas. Aqui nós exploramos um pouco da via extracelular do AMP cíclico da adenosina na questão da leucemia também, porque é uma via de sinalização que a gente estuda, tá? Temos outra publicação aqui. Aqui também estudamos essa via em outros, né, tipos de células cancerígenas, etc. Aqui nós temos a publicação de um artigo que mostra que estudamos essa via também na musculatura estriada esquelética e por isso nós entendemos melhor como ela funciona e protege o coração, né? Porque tanto o esquelético quanto o cardíaco são estriados. Aqui nós também exploramos essa questão da via do cálcio do AMP cíclico aqui na regulação do efeito simpático sobre o tônus muscular, da musculatura lisa, e exploramos o papel antihipertensivo dessa via. Também discutimos a relevância da via do cálcio do AMP cíclico aqui na morte súbita de pacientes que possuem doença de Parkinson. Pode dar uma olhada depois. A partir de agora, o nosso assunto serão as arritmias cardíacas. Mas as arritmias cardíacas serão discutidas somente na parte 3 do nosso módulo, que é quando abordaremos o que são arritmias, os tipos de arritmias e as principais causas de arritmias cardíacas. Vejo você na parte 3 do nosso módulo. Um grande abraço.